Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januária. Neste momento fazendo a gravação da resolução da avaliação da aprendizagem 2, agora fazendo a gravação para a turma do primeiro ano agropecuária B, tá bom? Aqui a avaliação foi aplicada no dia 23, tá? No turno da tarde. Então vamos iniciar aqui, pessoal, só lembrando que cada questão tinha o valor, tem o valor de 1 ponto e que algumas questões necessitavam obrigatoriamente conter o cálculo. A questão número 1 dizia o seguinte: uma partícula que se move em linha reta com relação com aceleração positiva e constante, aqui tem uma informação muito importante, positiva e constante, afastando-se de um referencial com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função do tempo para essa partícula deve ser qual? Pois bem, no dia que eu dei a aula sobre este assunto, eu até fiz uma referência, Eu fiz um primeiro gráfico em que ele cruzava o eixo do tempo e perguntei para todos os alunos o que significava, Pessoal, vocês desculpem, a minha lousa digital quebrou a canetinha, eu estou usando o mouse, então vai ficar um pouco estranha a nomenclatura e a utilização. E fiz alguns pontos e fui perguntando para vocês o que significava cada movimento. Lembrando que na parte de cima significava positivo, Ou seja, movimento progressivo, e na parte de baixo, movimento retrógrado. Então ele poderia ser positivo e acelerado, progressivo e retrógrado, retardado na realidade, ou retrógrado e acelerado, retrógrado e retardado. E depois de feito essa explanação, eu coloquei para vocês um outro gráficozinho com concavidade voltado para cima e outro com concavidade voltado para baixo. Lembrando que, pelo fato de termos uma função do segundo grau, o que determina que o gráfico é uma função do segundo grau é o fato de ser representado por uma parábola. E se vocês observarem, ele diz que a aceleração ela é positiva e constante. Então, se ela é positiva, obviamente, a aceleração positiva, nós vamos ter um gráfico de parábola com concavidade voltada para cima. Portanto, a alternativa correta que dizia isso era a alternativa C, uma parábola com concavidade voltada para cima. Questão número 2 diz o seguinte: um móvel que se afasta de um referencial, mas tem sua velocidade reduzida a cada segundo de maneira constante, executa que tipo de movimento? Conforme eu falei para vocês, há uma dificuldade muito grande de interpretação por parte dos alunos e também um pouco de inferência. É o meu ponto de vista, o meu referencial. O referencial é o da prova, tá? Foi dito isso e aqui o único referencial que nós temos na prova é este, da origem dos espaços indo para a direita. E outra, foi avisado para os alunos, preparando vocês para um futuro vestibular, que quando não for explicitado o referencial, vocês devem utilizar o referencial que sempre é adotado como referencial padrão, da origem dos espaços para a direita, ou seja, do ponto zero para a direita. Então, se o exercício diz, a questão 2 diz que um móvel se afasta do referencial, portanto, se ele se afasta, ele está indo do ponto zero para a direita. Então, se ele se afasta, ele está indo no sentido positivo. Se é o sentido positivo, o movimento é progressivo. Então, se o movimento é progressivo, nós temos apenas duas alternativas, B e C. Só que ele diz que ele tem a sua velocidade reduzida. O que faz a velocidade reduzir? É a aceleração. Então, o movimento ele é progressivo e desacelerado, progressivo e retardado. Portanto, a alternativa correta é a letra B, progressivo e retardado. A questão 3, ela diz o seguinte: um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 105 km por hora. Aqui eu cometi um pequeno equívoco, seria 108, tá, pessoal? Mas isso não vai interferir no resultado não, porque vai dar 2,9, que vai ser aproximadamente igual a 13 aqui. Não tem dificuldade com relação a isso não, tá? Então, a questão diz o seguinte: um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 105 km por hora. Ou seja, isso aqui é a velocidade inicial V0, isso aqui é a velocidade final. E ele diz que isso ocorre em um intervalo de tempo t igual a 10 segundos. E aí ele fala,
determine a aceleração. Então, o que eu estou procurando? A aceleração média. Lá foi dado, né, na cartela para vocês aqui, ó, a aceleração média, a variação da velocidade em função da variação do tempo. Velocidade final, o que é o ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou lá, né, e substituo. Velocidade final é o valor de 105 km por hora. Porém, se você observar que o tempo está em segundos, então o que eu tenho que fazer? Converter de km por hora para metros por segundo. O que eu faço? Eu pego este valor aqui, ó, de 105 km por hora e divido pelo fator, né, de conversão, que nós sabemos que é 3,6. Se fosse 108, para dar mais exato, tá bom, gente? 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. 105 dividido por 3,6 vai dar 29,9 metros por segundo. Então, nós vamos utilizar aqui o 29,9, vai dar aproximadamente 30, tá? Então, o valor final é 30, velocidade final 30, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pela variação do tempo, que é 10 segundos. 30 menos 0 dá 30, 30 dividido por 10, a gente cancela aqui, ó, 3 dividido por 1 dá 3. Então, a nossa aceleração média, gente, fazer isso aqui com o mouse é horrível, tá? É igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, dislexia. A resposta correta aqui, gente, 3 dividido por 1 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a alternativa correta é a letra A, 3 metros por segundo ao quadrado. Na realidade é TDA, tá? É o déficit de atenção mesmo. Vamos agora fazer a questão 4. Deixa eu só tirar isso daqui que eu utilizei antes, para não confundir. A questão 4, ela diz o seguinte: o gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então, o gráfico, ele mostra o que aconteceu em uma trajetória retilínea. O móvel estava se deslocando em uma trajetória retilínea, tanto é que nós estamos estudando o movimento retilíneo. Quando a velocidade é constante, retilíneo e uniforme. Quando a velocidade é variável com aceleração constante, retilíneo uniformemente variável. Então, vamos pegar cada ponto aqui, ó. Nesse primeiro trecho, de 0 a 20, nós vemos o quê? Que a aceleração causa uma variação na velocidade. Olha, a velocidade está aumentando. Então, aqui é um movimento acelerado. Neste segundo trecho, nós vamos observar aqui, ó, que nesse segundo trecho, nós vamos ter uma velocidade constante. O gráfico é paralelo ao eixo do tempo. E nesse terceiro trecho aqui, nós vamos observar uma reta descendente. Então, no primeiro trecho, o pessoal até perguntou isso na aula, né? No dia da avaliação, aqui é uma reta ascendente, aqui é uma reta constante e aqui é uma reta descendente. Então, aqui há um movimento acelerado, movimento constante, movimento desacelerado. Só para compreensão, aqui a aceleração é positiva, aqui não tem aceleração e aqui a aceleração é negativa. Aqui a velocidade aumenta, aqui a velocidade permanece constante e aqui a velocidade diminui. Portanto, ao analisar, a questão A diz que ele desacelera entre um intervalo de 40 e 50 segundos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Na B diz que ele está parado no intervalo de 20 a 40. Não, ele não está parado. Ele está com uma velocidade constante de 30 metros por segundo. A questão B, aliás, a C, diz que ele inverte o movimento. Ele não inverte, porque só há inversão do movimento quando a linha, né, quando ele cruza o eixo do tempo. Falei sobre isso na aula também. E a letra D diz que ele move-se com velocidade constante entre 0 e 20. Não, isso não ocorre. Entre 0 e 20 ele acelera. E a letra E, diz que ele acelera no intervalo entre 20 e 40. Não, ele não acelera, ele permanece com velocidade constante. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Ele está desacelerando entre os instantes de tempo de 40 e 50 segundos. Vamos lá então para a letra E. A questão 5. Deixa eu tirar aqui só para ficar fácil, tá bom? Então, a questão 5, ela diz o seguinte: um ponto material, deixa eu só tirar isso aqui da lateral, tá?
Vocês têm que lembrar que tem que fazer o fator de conversão. Um ponto material executa um movimento acelerado, se é acelerado MRUV, de modo que a sua velocidade passa a ser, ou seja, se passa a ser, é porque teve uma velocidade no início, então isso aqui é a velocidade final. 30 metros por segundo. Após partir do repouso, então a velocidade inicial é quanto? É 0, tá? Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Ele pede, determine a aceleração média. Então já está aqui, né? A aceleração média, nós já sabemos, a equação está lá no final, é quem? A variação da velocidade em função do tempo. A variação da velocidade vai ser a velocidade final, que é 30 menos a velocidade inicial, que é 0, que ele partiu do repouso, dividido por 5. Então, 30 menos 0 dá 30, 30 dividido por 5, aí como é que é o nome, gente? Fugiu o nome. Senhor, é assim mesmo. 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? 6 metros por segundo ao quadrado. Tabuada, lembrei. Aí é tabuada pura, tá? 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resolução está aqui na alternativa E. Estou assim meio cansado, porque já gravei do Agro A, tá lançando nota, fazendo algumas coisas aqui, cansa. Domingo, né? Dia de descanso, tá gravando aula, mas é assim, né? Vida de professor é desse jeito. Vamos lá então, pessoal, aqui para a questão 6, deixa eu só apagar aqui que eu estava fazendo a explicação sobre a outra questão. Ainda tem que gravar de todas as demais turmas, né? As questões são parecidas, mas não são iguais. Todos têm o mesmo direito, né? Todos têm a mesma necessidade. A questão 6 diz o seguinte: observe o gráfico abaixo, o gráfico de velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Conforme foi orientado a vocês, a primeira coisa que a gente deve observar quando a gente está fazendo a questão de gráfico são os eixos. Olha aqui, o eixo da vertical, velocidade, e o eixo da horizontal é o tempo. Então, se eu tenho velocidade em função do tempo, obviamente, velocidade sobre tempo, eu vou encontrar quem? A aceleração. Então, o que este gráfico me mostra? Que a velocidade ela está aumentando em função do tempo. O que faz essa velocidade aumentar em função do tempo? É a aceleração. Portanto, isso aqui é um movimento acelerado. Para escrever com o mouse fica difícil. É um movimento acelerado. Quem está causando este aumento de velocidade? É a aceleração, tá bom? Então, nós vamos lá procurar a alternativa correta. Ele diz, em relação ao movimento descrito por este gráfico, assinale a alternativa correta. Ele diz, trata-se de um movimento regressivo com aceleração positiva? Outro ponto que vocês não lembraram, nem todos, né? Muitos lembraram. A parte superior positiva significa movimento progressivo. A parte inferior negativo significa movimento regressivo ou retrógrado. Então, tudo que estiver na parte superior é progressivo. Se o gráfico é uma reta ascendente, é progressivo e acelerado. Se é uma reta descendente, é progressivo e retardado. Então, neste caso aqui, nós teremos um movimento progressivo e acelerado, tá? Mas aí, olha como é que nós vamos encontrar desta forma aqui. Ele diz que é um movimento regressivo com aceleração positiva. Não, porque é uma reta ascendente. A B diz que trata-se de um movimento progressivo com aceleração constante. Esta é a resposta correta. Por que ele é progressivo com aceleração constante? Porque no MRUV, a velocidade ela é variável, mas a aceleração é constante. É a aceleração que faz com que haja uma variação da velocidade. Então, nós temos que a resposta correta, a letra B, é um movimento progressivo com aceleração constante. A letra C diz que trata-se de um movimento uniforme e progressivo. O movimento não é uniforme. Por que ele não é uniforme? Porque a velocidade ela é variável, tá? A letra D diz que trata-se de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Não é retardado. Observe que o gráfico é uma reta ascendente. E a letra E diz que trata-se de um movimento retilíneo de aceleração variável. No MRUV, neste momento, nós não estamos tratando com acelerações variáveis. A aceleração é constante. Portanto, a questão C, a alternativa correta para a avaliação da Agro B é a letra B, tá bom? Questão 7 é o mesmo gráfico, porém agora nós temos uma reta, né,
uma reta descendente. Então nós já sabemos que se está na parte positiva, o movimento é progressivo. Velocidade, tá? A velocidade é positiva e o movimento, a aceleração está fazendo com que a velocidade diminua em função do tempo. Então é um movimento progressivo e desacelerado. Portanto, basta procurar a alternativa correta. Ele diz que em relação ao movimento descrito pelo diagrama, né, mostrado acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de um movimento uniforme e progressivo? Não, ele não é uniforme, porque uniforme significa velocidade constante. B. Trata-se de um movimento regressivo e retardado? Regressivo seria se essa reta estivesse na parte de baixo dessa forma, aí seria regressivo e retardado, tá bom? Aqui na letra C, trata-se de um movimento progressivo e retardado? Sim, progressivo porque está na parte superior e retardado porque a velocidade está diminuindo. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra C, movimento progressivo e retardado. A letra D diz que trata-se de um movimento regressivo e acelerado. O que seria um movimento regressivo e acelerado? Seria, portanto, uma reta dessa forma. Regressivo está na parte de baixo e acelerado seria uma reta no eixo inferior com uma reta ascendente, tá? Isso aqui seria um movimento regressivo, tá bom? E a letra E diz que trata-se de um movimento uniforme e regressivo. Uniforme nós já falamos, né? Velocidade constante. E não é o que diz o nosso gráfico aqui. Não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos lá para a questão de número 8, uma questão muito tranquila. Diz o seguinte: um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós já sabemos, movimento retilíneo uniformemente variado vai ser a função horária dos espaços, MRUV, que é o nosso sorvetão. Portanto, basta lembrar, né, que se é o sorvetão, está aqui, ó, primeira informação, espaço final, segunda, espaço inicial, terceira, velocidade e tempo, depois a aceleração, depois o tempo. Aí nós vamos lá procurar o que cada coisa significa e o que ele estava pedindo. A questão pede, ele deu para nós a função, está aqui, é uma função de segundo grau, portanto, neste caso podemos afirmar que a aceleração, então que ele está querendo? Ele está querendo o valor da aceleração. Então eu vou lá e pego o valor da aceleração, está aqui, ó, 4. Aí falaram, o pessoal falou, professor, mas não é dividido por 2? Sim. Então, o valor da aceleração seria 8, dividido por 2 daria 4. Então, para não causar mais problema do que vocês já têm encontrado, a gente já coloca o valor final. Você está entendendo? Então, vamos supor que a aceleração, neste caso, seria 8. Eu já coloquei o resultado como 4, tá? Não tem problema, isso aí não interferiu na questão não, tá, gente? Porque a gente sabe o quê? Que a primeira informação, ela nos dá o espaço inicial, a segunda informação nos dá a velocidade e a terceira informação, ela caracteriza a aceleração. Então, isso não interfere. Então, se a informação da aceleração é 4, eu só tenho uma alternativa para marcar. Somente uma. A letra E, 4 metros por segundo ao quadrado, e o movimento é progressivo. Mas, professor, por que o movimento é progressivo? O movimento ele é caracterizado como progressivo ou retrógrado? Depende de quem? Da velocidade, gente. Olha, a velocidade ela está aqui, ó, denotada por quem? Pelo sinal de positivo ou negativo. Como o sinal é positivo, eu sei que esse movimento é, portanto, o quê? Progressivo. Tá? Então, a resposta correta para a questão de número 8 é um movimento progressivo. Aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e um movimento progressivo. Tá bom? Tá ficando assim meio papagaiado, gente, mas é porque eu estou sem minha ferramenta de trabalho adequada, tá? Mas dá para todo mundo compreender. É o que está tendo para hoje, infelizmente, né? Ou felizmente. Pelo menos estamos fazendo a correção, dá para tirar a dúvida de todos. A questão número 9, semelhante à questão 8, diz o seguinte: de acordo com a função horária da posição do MRUV, novamente o sorvetão, diz que determine a posição inicial, mais tranquilo ainda. Quem é a minha posição inicial? Gente, ó, a posição inicial está aqui, ó.
S, espaço final, é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes tempo, mais AT quadrado sobre 2. Então, quem é o meu espaço inicial? 5 metros. Portanto, a resposta correta, muito tranquila, 5 metros. Só faltou atenção, gente. E a última questão, nós vamos ter que fazer o cálculo dela aqui, né? Eu vou até tirar essa informação daqui. Ah, não, mas eu tenho que sumir com isso daqui para eu tirar este gráfico, para a gente ter um pouco mais de espaço, tá bom? Eita, deixa eu passar ela aqui logo para outra página, fica até mais fácil da gente resolver. Pronto. A questão diz o seguinte, vamos lá, revisão, iniciar escrita. Diz o seguinte, ó, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, portanto, velocidade inicial V0, é acelerada uniformemente. Portanto, a nossa velocidade, não, a nossa aceleração, ela é constante. Se a aceleração ela é constante, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha lá as nossas equações, tá? E aí ele diz o seguinte, então nós temos velocidade inicial, 2 metros por segundo, diz que ela é acelerada e após percorrer 8 metros, então 8 metros é o espaço percorrido, nosso ΔS é igual a 8 metros. A velocidade, ele alcança uma velocidade. Então, se ele tem uma velocidade inicial de 2 e alcança 6, obviamente isso aqui vai ser quem? A velocidade final, tá? Então, nós temos valor da velocidade inicial, nós temos o valor da velocidade final, temos o valor do ΔS, mas não temos o tempo. Gente, se eu não tenho tempo, eu não perco tempo. Eu uso a equação de quem? A equação de Torricelli. Ela foi dada aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Lembrando que o que eu estou procurando é o valor da aceleração. Ele pede, ó, nessas condições, sua aceleração em metros ao quadrado é. Aí eu vou lá e escrevo, ó, velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, mais, você não tem noção de como que é fazer isso com o mouse, mais 2 vezes a aceleração vezes, vezes o nosso ΔS. Mas dá para entender, né? O que é a velocidade final? É aonde, entre aspas, onde ele vai chegar, né? Aqui, a nossa velocidade final é esse valor aqui, ó, 6. Então, vai ser 6 ao quadrado, que é igual a velocidade inicial 2 ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração. A aceleração aqui é justamente que nós estamos o quê? Procurando. Vezes a variação do espaço, que eu sei que é 8 metros. Aí onde teve o erro de alguns alunos. Erro crasso, né? Erro do ensino fundamental. 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6, que dá 36. Tem muita gente aí que 6 ao quadrado deu 18, tá bom? Então, 6 vezes 6 dá 36. Aí, lá na frente, quando ele fez 2 ao quadrado, deu 4. Deu certo porque ele multiplicou 2 vezes 2, né? Aí, aqui deu 4. Mas, olha aqui como é que faz essa multiplicação, ó. 2 vezes 8 dá 16. E aí você vem e multiplica aqui agora. 2 vezes 8, 16. 16 vezes A dá 16A. Pronto. Aí foi o que eu falei para vocês daquela vez. Gente, quando chegar numa situação assim, ó, você só pega. Você sabe que a letra, a variável, tem que ficar no primeiro membro. Primeiro membro. Você pega tudo que está no segundo membro, passa para o primeiro, para não precisar mudar o sinal, para ficar mais fácil. Pega tudo que está no primeiro, joga para o segundo. Pronto, tá aqui, ó, só invertemos. Passamos o que estava no segundo para o primeiro, passamos o que estava no primeiro para o segundo. Invertemos. Pronto. O que eu faço agora? Eu reescrevo 16A, que é igual, reescrevo de novo, 36. O 4, aqui ele está positivo, ó, só não está escrito, mas ele é positivo, tá bom? Então, o 4 é positivo, vai passar lá para o outro lado, como? Vai passar negativo. Então, mais 4 passa para cá, menos 4. Então, 16A, eu estou procurando o valor da aceleração, já vou fazer direto aqui, ó. 36 menos 4, 36 é positivo, tá? Maior número. Subtrai e conserva o sinal do maior número. 36 menos 4 dá 32. Olha o 16, ele está multiplicando aqui, ó. Ele passa para cá, dividindo. Então, 32 dividido por 16, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o resultado
para este valor vai estar na alternativa B, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resolução, pessoal. Não estava difícil, faltou assim um pouquinho de atenção, tá? Então, a orientação é o seguinte: amanhã, pessoal, eu tenho que fazer uma viagem a Montes Claros. Vocês sabem que eu estou auxiliando minha mãe no período de tratamento aí. E aí eu vou estar pedindo minha esposa para levar um envelope com as correções das avaliações e deixar lá na equipe pedagógica. Solicito que o representante da turma vá até a equipe pedagógica, por favor, amanhã, na parte da manhã. Não sei qual horário que ela deve ir lá, mas provavelmente até umas 9h30, 10 horas já devo estar lá. Pegue lá este envelope com as avaliações corrigidas, já estão todas corrigidas, e entregue para os seus colegas, por favor, para que todos saibam o resultado que tiraram tanto na avaliação quanto no bimestre, tá bom? Mas com relação à questão do bimestre, a correção já fiz. Essa questão de resultado do bimestre lá no Cajuí, tá bom? Todos têm acesso. Lembrando que o pessoal da direção de ensino soltou para a gente na sexta-feira um cronograma com relação à recuperação. Eu havia marcado com vocês na quarta-feira após as 5 horas, lá no auditório. Só que eles montaram um outro cronograma e colocaram a recuperação de física na mesma quarta-feira, porém no intervalo do almoço. Eu não tenho certeza se permanecerá dessa forma, até porque ficaram de dar repassar esse comunicado para vocês amanhã, na segunda-feira, tá bom? Agora são 1h da tarde do domingo, né? E aí nós estamos aguardando isso aí, mas provavelmente a recuperação de física será, né, para todas as turmas, né, na segunda-feira, na quarta-feira, no intervalo do almoço. E mais informações deverão ser repassadas aí de amanhã para depois, tá bom? No mais, conto com a compreensão de todos. Até a nossa próxima aula, tá bom? Lembrando que o pessoal que ficou de recuperação, conteúdo para estudar é o conteúdo desde lá do primeiro ao capítulo 4, desde lá de introdução à física até equação de Torricelli. Por quê? Nós não estamos recuperando nota. A recuperação não é para recuperar nota, é para recuperar a aprendizagem. A nota, ela é apenas uma forma de você quantificar o que foi aprendido, tá bom? Então, muito obrigado a todos, até a nossa próxima aula.